Olá, hoje a gente vai mergulhar num texto muito, mas muito fascinante de 1999 chamado Fisiologia da Alma. E o que ele tem de tão especial? Bom, ele teria sido ditado por uma entidade espiritual, um tal de Ramatiz. E o objetivo era bem claro, alertar sobre como os nossos vícios podem criar, literalmente, lesões no nosso corpo espiritual. E essas lesões, olha só, continuam nos afetando mesmo depois da morte. Logo de cara, o propósito já fica bem claro, né? O texto não se apresenta como uma tese acadêmica, nada disso. É mais um chamado mesmo, para um despertar dessa grande ilusão, como diz aí na citação. A ideia central é que as paixões e os vícios aqui da Terra acabam nos prendendo em ciclos de sofrimento. Então, o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender o que seria essa anatomia espiritual. Depois, partimos para o diagnóstico do que nos aflige. Em seguida, vem as 3 prescrições para a cura: a dieta, os vícios e a mente. E para fechar, vamos ver como tudo isso se reflete no nosso balanço eterno. Ok, para a gente poder entender essa filosofia toda, temos que começar pela base, que é a tal da anatomia espiritual. A visão aqui é que nós não somos só um corpo físico, sabe? Existe uma camada intermediária que é crucial. E essa camada é o perispírito. Pensa nele como, sei lá, uma matriz de energia, a ponte que liga nosso espírito ao corpo físico. E o ponto-chave, a grande sacada aqui, é que as nossas escolhas, principalmente os vícios, não afetam só a carne, não. Elas criam lesões de verdade, direto nesse corpo espiritual. Beleza? Se as lesões no perispírito são um sintoma, qual é a doença por trás de tudo? A causa raiz? Bom, a resposta, segundo o texto, está em uma lei universal que basicamente governa a nossa saúde espiritual. E essa lei é o karma. Mas não é só aquela ideia de o que vai e volta, não. Na visão de Ramatiz, o karma é um mecanismo super preciso, quase como uma contabilidade cósmica. Cada ação, cada palavra, cada pensamento é um lançamento nesse balanço que vai determinar as condições do nosso futuro. Então, o ponto principal é esse: a conexão direta entre as nossas ações e nosso estado espiritual. Os vícios e os atos negativos não somem no ar. Eles se imprimem, ficam gravados como lesões no perispírito. E são essas lesões a fonte do sofrimento, que se manifesta como doença, como infortúnio, tanto agora quanto em vidas futuras. Bom, com o diagnóstico feito, vamos agora para a primeira prescrição, a mais palpável de todas. Aquilo que a gente coloca para dentro do corpo. E olha, o texto dedica um bom tempo para essa questão. Para Ramatiz, comer carne não é só uma questão de saúde ou de ética. É visto como um profundo obstáculo espiritual, e os argumentos que ele usa são bem fortes. Essa citação sobre os matadouros modernos mostra bem a intensidade do argumento. A descrição é gráfica de propósito, né? Contrastando a eficiência artística da indústria com a brutalidade do ato, que é chamado de glutonice humana. A energia do sofrimento do animal, segundo o texto, fica impregnada na carne. O texto faz um contraste bem direto. De um lado, coloca povos que comem carne, como os romanos, descrevendo-os como bélicos e instintivos. Do outro, aponta líderes como Buda, Gandhi e Jesus como exemplos de uma vida vegetariana, associando isso a uma superioridade espiritual. A carne de porco ganha uma atenção especial. O texto afirma que ela intensifica as sensações primitivas e está ligada a temperamentos mais raivosos, de pavio curto. E faz uma previsão bem ousada para a época, a de que a própria ciência médica um dia daria o alarme para evitar a carne de porco. Saindo da dieta, a filosofia abre o leque para outros consumos que são vistos como venenosos para o espírito, com foco bem grande no álcool e no fumo. E é aqui que a gente chega num dos conceitos mais perturbadores do livro, o caneco vivo. A ideia é que uma pessoa alcoólatra, na verdade, não estaria bebendo sozinha. Ela se tornaria um canal para que espíritos ainda viciados pudessem se alimentar da essência espiritual da bebida. O texto descreve isso como um vampirismo espiritual. Funciona mais ou menos assim. A pessoa bebe, a essência do álcool se torna etérica e espíritos viciados se aproximam para sugá-la da aura de quem está bebendo. É por isso, segundo o livro, que a compulsão para beber se torna tão forte. Seriam as próprias entidades pressionando por mais. Mas aí fica a pergunta, né? E os grandes artistas e gênios que eram viciados? O texto faz uma distinção importante. Existe a inteligência provisória, que é o talento para as coisas do mundo e que pode sim coexistir com os vícios. Mas a sabedoria definitiva
é uma conquista do espírito, que entende que hábitos autodestrutivos são uma barreira para a evolução. Agora a gente chega na última prescrição e talvez na ideia mais profunda do livro, a peça que conecta tudo, a verdadeira origem de todas as nossas enfermidades. A tese principal é a seguinte: a doença não começa no corpo físico. A origem dela está no que o texto chama de psiquismo enfermiço. Ela começa na mente, nos sentimentos e desce para se manifestar na matéria. A causa raiz estaria sempre no interior. E essa ideia é muito forte. Não existem doenças, apenas pessoas doentes. Em vez de ver uma enxaqueca como algo que ataca de fora, a filosofia aqui sugere que ela é a manifestação de um espírito em desequilíbrio. O foco da cura, portanto, muda do sintoma para o ser. Então, qual é a cura definitiva? O texto é bem explícito. Diz que mais poderoso que qualquer remédio físico são os princípios ensinados no Sermão da Montanha. Ser manso, misericordioso, limpo de coração, pacífico. Curar o espírito através da virtude é, nesta visão, a única maneira de curar verdadeiramente o corpo. No fim das contas, tudo se resume a uma coisa: responsabilidade pessoal e como as nossas escolhas do dia a dia vão se acumulando ao longo do tempo. E essa é a grande mensagem. Está tudo conectado. O que comemos, o que bebemos, o que pensamos, nada é trivial. Cada ato é um lançamento em nosso balanço kármico, definindo não apenas nossa saúde, mas nosso destino espiritual. E é com essa questão que essa filosofia de 1959 nos deixa. Uma visão bem radical de responsabilidade, onde cada escolha é uma semente para o nosso futuro eterno. Uma ideia para se refletir.